Olá, nessa videoaula da farmacologia do sistema nervoso central, nós vamos estudar os fármacos que são utilizados na terapia antipsicótica. Como nós vimos na aula passada, os agentes farmacológicos são empregados na esquizofrenia justamente para fazer um tratamento desses sintomas, porque a esquizofrenia ela não tem cura, então é apenas para que a gente consiga obter uma diminuição de impacto dessas alucinações. Por exemplo, diminuir esse comportamento desorganizado que essas pessoas têm e também melhorar a sua interação social. Os pacientes eles são resistentes a esses tratamentos com os antipsicóticos, então, aí cerca de 30% desses pacientes são resistentes. Nós observamos também que esses antipsicóticos, como eles demoram a produzir efeitos terapêuticos, geralmente demoram aí cerca de algumas semanas, alguns indivíduos podem deixar de utilizá-los. Então, a gente tem um problema de adesão do paciente a essa terapia, justamente devido a essa demora para o início dos efeitos terapêuticos acontecerem. Se houver a retirada abrupta desses tipos de medicamentos, a gente observa quadro de náuseas e de vômitos nesses pacientes. E quem seriam então esses antipsicóticos? Dentro da farmacoterapia indicada para o tratamento de transtornos psicóticos como a esquizofrenia, a gente observa os antipsicóticos que são chamados classicamente de antipsicóticos típicos, que seriam aí a primeira geração de antipsicóticos. Eles têm uma ação proeminente nos receptores D2 da dopamina. São alguns exemplos: a clorpromazina, o haloperidol, que é bastante conhecido, né? O Aldol, a flufenazina, o flupentixol, são alguns exemplos de antipsicóticos típicos. Nós temos também os antipsicóticos chamados de atípicos, que são aí a segunda geração de antipsicóticos. São antagonistas de receptores D2, só que esse antagonismo de receptores D2 é menos proeminente. Geralmente eles atuam em vários outros alvos, e aí eles não têm essa ação proeminente nesses receptores D2. Exemplos: risperidona, ziprasidona, clozapina, olanzapina, seriam aí antipsicóticos atípicos. Nós vamos começar conhecendo características dos fármacos antipsicóticos típicos. Eles são antagonistas dos receptores D2 da dopamina, fazem um bloqueio desses receptores D2 da dopamina naquela região mesolímbica. Então, eles estão muito associados com o alívio da esquizofrenia, aquela questão das alucinações, dos delírios, as coisas que eles ganham, né, quando eles têm esses quadros aí psicóticos. Eles são pouco efetivos no controle dos sintomas negativos, porque os sintomas negativos da esquizofrenia já estão associados com uma diminuição de dopamina, né? Uma hipoatividade dopaminérgica, só que naquela outra região, na via mesocortical. Nós temos diferentes fármacos antipsicóticos típicos, divididos de acordo com as suas classes químicas. Nós temos derivados fenotiazínicos, como a clorpromazina, flufenazina, periciazina, pipotiazina, tiorrizadina, entre outros, sendo a clorpromazina aqui o protótipo desse grupo. Inclusive, foi a clorpromazina que iniciou aí esse tratamento para a esquizofrenia, porque foi lá em 1954, ela começou a ser utilizada e foram feitas observações da sua eficácia nos casos de esquizofrenia, mas ninguém sabia o que ela estava fazendo, não se conhecia, por exemplo, o mecanismo de ação. Antigamente, isso era bem comum, a questão de utilizar uma substância e verificar o que ela fazia. Só que hoje em dia já não é assim, a gente já precisa passar por uma série de testes para garantir uma eficácia, uma segurança e uma qualidade da utilização desse tipo de substância. Então, existia uma pouca compreensão do mecanismo de ação dela. Foi só em 1960 que foi elucidada a capacidade desse fármaco de bloquear a neurotransmissão dopaminérgica no sistema nervoso central. E aí facilitou a observação do papel central que a dopamina tem dentro do desenvolvimento dos quadros esquizofrênicos. Em 1980, foi demonstrada uma eficácia terapêutica e os efeitos adversos extrapiramidais dos antipsicóticos típicos, aí que tem afinidade pelos receptores D2. Nós temos um derivado tioxantênico, que é o zuclopentixol. Nós temos derivados butirofenônicos, como a haloperidol, o droperidol, o penfluridol, que são também bastante utilizados.
nessa terapêutica para a esquizofrenia. Esses antipsicóticos típicos, pessoal, eles apresentam algumas diferenças na sua estrutura química e também na atividade que eles fazem ali sobre esse receptor D2. Entretanto, nas doses terapêuticas padrões que nós temos na atualidade, todos eles têm efeitos clínicos semelhantes. E, em geral, a gente tem esses fármacos tanto na forma oral, tá, para um tratamento de manutenção, como também na forma intramuscular, que é muito importante no tratamento de pacientes que estão ali com sintomas psicóticos agudos e que podem representar um perigo para si próprio, né? Então, nesse quadro, a gente consegue observar alguns desses fármacos antipsicóticos típicos, como a clorpromazina, tiorrizadina, haloperidol e o flupentixol. Observem, toda vez que eu tiver esse sinal de mais, significa que eu tenho algum tipo de atividade nesses tipos de locais, tá? Quanto maior a quantidade desse sinal de mais, quer dizer uma maior intensidade de efeitos naquela região. Por exemplo, clorpromazina se liga em receptores D1, D2, alfa-adrenérgicos, histaminérgicos, muscarínicos da acetilcolina, serotoninérgicos. Observem que esses fármacos antipsicóticos, eles têm um grande perfil de atuação em diferentes receptores. E é isso que vai fazer surgir diferentes efeitos colaterais, porque eles não atuam só em receptores dopaminérgicos, eles estão mexendo em outros tipos de receptores. Por exemplo, a gente tem alguns receptores que não são bloqueados aqui, ó, pelo haloperidol ou pelo fluopentixol. E, consequentemente, a gente vai ter perfis de efeitos colaterais principais que são, de certa forma, semelhantes, tá? Em intensidades diferentes, a depender do tipo de medicamento. Por exemplo, o haloperidol, como não atua em receptores histaminérgicos aqui do tipo H1, não leva a quadros de sedação. Clorpromazina, ela já leva a efeitos extrapiramidais, sedação, hipotensão, porque a gente tem que pensar que atua em receptores alfa-adrenérgicos também. Já já eu vou explicar para vocês o que é que seriam esses efeitos extrapiramidais, tá? Então, observem. A gente tem um perfil de atuação em receptores muito parecidos e também de geração de efeitos colaterais principais muito parecidos também. O que é que vai fazer a escolha terapêutica para cada tipo de caso de esquizofrenia? Vai ser justamente o perfil desse paciente. Se ele tem muitos problemas com a sedação, com a hipotensão, com esses efeitos extrapiramidais. Então, o prescritor ele vai selecionar de acordo com esse tipo de perfil do caso de esquizofrenia que ele observa. Esse paciente ele apresenta quais são os principais sintomas positivos que estão sendo expressos nesse paciente. Qual é o perfil de tolerância dele para um processo de sedação, por exemplo, para uma hipotensão que pode ser causada pela utilização do medicamento. E muitas vezes é escolha e tentativa, né? Então, tentativa e erro. Escolhe um, utiliza, verifica, melhorou, não melhorou, troca, tenta outro. Então, pode ser feito dessa forma a questão dessas escolhas. De forma geral, a gente tem um perfil de efeitos colaterais e adversos bem semelhantes, né? E a gente pode dividir esses efeitos colaterais adversos em dois grupos. Por exemplo, aqueles que são provenientes de uma ação antagonista dos receptores D2, só que fora daqueles sistemas mesolímbico e mesocortical, são chamados de efeitos direcionados ao alvo, seria o receptor D2, só que extrapiramidais, porque não está naquela via, naqueles sistemas que estariam realmente envolvidos com a esquizofrenia. E nós temos outros efeitos que eles surgem devido a uma ação antagonista inespecífica que esses fármacos fazem, só que em outros tipos de receptores. Por exemplo, em receptores muscarínicos, em receptores histaminérgicos, em receptores adrenérgicos. Então, esses seriam efeitos fora do alvo. Pensando aqui nesses efeitos extrapiramidais, como é que a gente pode observá-los? Um exemplo clássico seria associado com a questão do efeito desses antipsicóticos na via nigroestriatal. Então, observem, a gente tem neurônios dopaminérgicos lá da via nigroestriatal, então vindo da substância negra, para liberar a dopamina que vai atuar na região de estriado, né? Região de estriado composta ali pelo putame e pelo caudado. E aqui a gente tem um interneurônio colinérgico. Lembra que a gente viu que quando a dopamina é liberada nessa região do estriado, ela diminui a liberação de acetilcolina? Isso a gente estudou na aula de antiparkinsonianos. O que é que está acontecendo naquela região?
Existem receptores da família D2 expressos na superfície desses interneurônios colinérgicos. Então, a dopamina se liga e ativa os receptores da família D2, que são receptores que acoplam as proteínas inibitórias, na proteína G e GO. Dessa forma, esse interneurônio colinérgico fica inibido. Então, ele não libera a acetilcolina, que deveria atuar em receptores muscarínicos em outros neurônios. Só que no caso de um paciente que está utilizando um antipsicótico típico, que vai levar a um antagonismo de receptores D2, o que é que vai acontecer? Essa dopamina vai ser liberada nessa região, mas ela não consegue se ligar nesses receptores presentes aqui no interneurônio colinérgico, que seriam os receptores D2, porque eles estão antagonizados. E nesse caso, esses interneurônios colinérgicos não ficam inibidos. Se eu estou inibindo aquela inibição que aconteceria, esse interneurônio colinérgico ele fica ativado. E aí ele começa a liberar acetilcolina em grande quantidade. Então, o paciente que faz a utilização desses antipsicóticos típicos pode ter uma exacerbação de liberação de acetilcolina, que pode levar a esses sintomas extrapiramidais, inclusive a movimentações, né, a essas alterações de movimentação, uma vez que a acetilcolina também favorece a contração de músculos esqueléticos. Então, esses efeitos extrapiramidais, eles poderiam acontecer devido a essa desinibição da via indireta da dopamina nos núcleos da base, que poderia levar ao surgimento aí de sintomas parkinsonianos. Uma das coisas mais complicadas associadas com a utilização desses fármacos é o desenvolvimento da discinesia tardia, que seria a geração de movimentos estereotipados naquela pessoa, geralmente movimentos de face e de pescoço. Os movimentos eles são involuntários, ou seja, eles começam e acontecem do nada, e eles são movimentos repetitivos. Aí geralmente aí músculos faciais, tronco e também a região de braços. E qual é a problemática com a discinesia tardia, pessoal? Olha o que acontece aqui. O bloqueio prolongado desses receptores D2, né, na via dopaminérgica da região nigroestriatal, provoca uma suprarregulação desses receptores dopaminérgicos. Por quê? Porque se você expressa receptores na superfície de uma célula e você está bloqueando constantemente esses receptores, essa célula ela não está recebendo a ação que aquele receptor deveria passar. Então, ela imagina que existe algum problema naqueles receptores. Então, ela começa a sintetizar mais receptores e colocar na superfície dela. E aí, cada vez mais, ela vai fazendo essa suprarregulação, que pode levar a esses quadros de discinesia, porque ora vai haver ligação de dopamina nesses receptores, ora não. E, além disso, pessoal, são mudanças estruturais que acontecem, e, nesse caso, essa problemática é muito associada após tratamentos longos com antipsicóticos que têm uma alta afinidade pelos receptores D2, principalmente com o haloperidol. Isso é muito comum. E qual é a problemática? Que quando isso começa a acontecer, geralmente é necessário fazer a interrupção desses antipsicóticos típicos, né? E aí isso pode levar a uma reversão lenta dessas alterações estriatais que aconteceram. Entretanto, em muitas pessoas, isso não é revertido. Então, a pessoa vai apresentar esses distúrbios de movimentos de maneira permanente para o resto da vida. Por isso que é tão complicado. O surgimento dessa discinesia tardia é extremamente perigoso nesse tipo de tratamento. Além disso, existe também a síndrome neuroléptica maligna, que é uma síndrome rara e potencialmente fatal. O indivíduo vai apresentar catatonia, febre, instabilidade autonômica. Pode ter mioglobinemia e também pode morrer. Tá? Cerca de 10% dos casos de pessoas que têm a síndrome neuroléptica maligna, aí eles vão chegar a óbito. É muito associada com os fármacos antipsicóticos típicos, que têm uma alta afinidade pelos receptores D2, como o haloperidol, principalmente devido às ações de sistemas dopaminérgicos na região de hipotálamo, que é uma região muito importante ali para fazer, por exemplo, regulação de temperatura do nosso organismo. Nós também temos sintomas endócrinos, porque a gente tem aquela via túbero-infundibular, que parte da região de hipotálamo com direção à hipófise, e que nessa região a gente observa a dopamina atuando nos seus receptores D2, diminuindo a liberação de prolactina. Só que a partir do momento em que a gente
coloca antagonistas desses receptores D2, a dopamina não consegue fazer a inibição dessa liberação de prolactina. Então, com a utilização de antipsicóticos típicos, que são antagonistas aí de receptores D2, a gente observa uma maior liberação de prolactina pelos lactotrófos da hipófise. E aí, nesse caso, a gente vai observar, com esse aumento da prolactina, pode aparecer quadros de amenorreia, que é a ausência de menstruação, quando ela deveria acontecer. Galactorreia, que é a secreção anormal de leite pelas mamas. Isso pode acontecer, inclusive, em homens, tá? Que fazem essa utilização desses antipsicóticos típicos, como nas mulheres também. Podem causar testes falsos positivos para a gravidez nas mulheres, pode levar a ginecomastia, que é o crescimento das mamas nos homens, e também uma diminuição da libido aí nesses homens. Já os efeitos colaterais ou adversos aí associados com o antagonismo inespecífico podem ser ocasionados devido à ação em receptores muscarínicos, e aí a gente teria os efeitos anticolinérgicos. O paciente pode ter uma boca seca, visão turva, aumento de pressão intraocular, constipação intestinal e também dificuldade de micção. E se houver atuação em receptores alfa-adrenérgicos, a gente pode observar uma hipotensão ortostática, casos de sedação e também ausência de ejaculação nos homens. Bom, essas características, né, relacionadas com esses efeitos colaterais que a gente observa para os fármacos antipsicóticos típicos, também se repetem para os fármacos antipsicóticos atípicos, porque muitos deles também vão atuar em receptores D2. Por isso que eu não vou repetir lá, tá, gente? Mas a gente também vai observar esse padrão aí de efeitos colaterais. Inclusive, eles também vão atuar em receptores muscarínicos, adrenérgicos. Então, essas outras coisas, elas podem acontecer também com a utilização dos fármacos antipsicóticos atípicos. Professora, por que a gente chama eles de atípicos? Primeiro, porque eles têm uma baixa afinidade pelos receptores D2. Quer dizer, então, que eles não atuam em receptores D2. Não, nós temos fármacos antipsicóticos atípicos que atuam em receptores D2, só que com uma menor afinidade. E aí eles podem atuar em vários outros tipos de receptores também. Eles conseguem fazer um controle de sintomas negativos da esquizofrenia, o que não acontece com os fármacos antipsicóticos típicos. Só que esses fármacos antipsicóticos atípicos também controlam sintomas positivos, então eles controlam tanto os sintomas positivos quanto os sintomas negativos. Eles têm efeitos colaterais extrapiramidais mais leves do que esses fármacos típicos, porque eles têm uma menor afinidade por esses receptores do tipo D2. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldades de entender o desenvolvimento da esquizofrenia, também existem teorias para tentar justificar o efeito desses fármacos antipsicóticos atípicos. Existem hipóteses, né, para esse efeito terapêutico. Existe a hipótese do antagonismo do receptor de serotonina, do tipo 5-HT2, a hipótese do antagonismo do receptor de dopamina, só que o receptor D4. Existe a hipótese da dissociação rápida aqui desse receptor do tipo D2. Vamos começar pela hipótese aí relacionada com o antagonismo do receptor de serotonina do tipo 5-HT2. Nesses casos, esses fármacos eles são antagonistas desses receptores de serotonina ou podem antagonizar tanto os receptores de serotonina do tipo 5-HT2 quanto aqueles receptores dopaminérgicos do tipo D2. Todos os fármacos atípicos que estavam aprovados ali pela FDA, que seria a Anvisa ali para os Estados Unidos, tá? Eles são antagonistas desses receptores serotoninérgicos com uma alta afinidade. Então, isso demonstra que talvez seja realmente isso que esteja associado com a sua melhora no quadro clínico. O mecanismo antipsicótico ainda não está muito elucidado, porque a gente não entende onde é que entra a serotonina naquele circuito cerebral. Qual seria o papel-chave dela para poder trazer uma melhora nesses casos aqui dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Existe a hipótese D4, porque muitos antipsicóticos atípicos também são antagonistas desse receptor D4. Podem ser antagonistas seletivos para os receptores D4, ou eles podem se combinar, ter um antagonismo tanto em receptores D2 como em receptores D4.
Só que existe um fármaco chamado aí de quetiapina, que é bastante utilizado, que não é antagonista de receptores D4. Então, essa teoria ela não explica o mecanismo de todos os fármacos antipsicóticos ativos. E a outra teoria seria justamente essa hipótese aqui da dissociação rápida que esses fármacos fazem do receptor D2. Então, nesse caso, esses fármacos eles exibem essa rápida dissociação dos receptores D2 e dessa forma eles conseguem inibir a liberação tônica de baixo nível da dopamina. Esses fármacos aí eles seriam deslocados, levariam a uma redução dos efeitos extrapiramidais. Ou seja, eles se ligariam em receptores D2, só que eles se soltariam rápido. Então, eles não ficariam ali tendo um efeito muito demorado, que geraria, por exemplo, efeitos extrapiramidais mais potentes. Isso é um outro tipo de hipótese associada com o que pode ser um mecanismo de ação desses fármacos antipsicóticos atípicos. Nós temos a clozapina, que é bastante utilizada. Ela antagoniza receptores dopaminérgicos desde o D1 até o D5, receptores serotoninérgicos, receptores adrenérgicos, histaminérgicos e muscarínicos. Então, observe, o padrão de antagonismos de receptores é bem grande. Ela é utilizada em pacientes cujo tratamento foi ineficaz com outros fármacos, o que produziu muitos efeitos colaterais com a utilização de outros fármacos antipsicóticos. Ela é eficaz tanto contra os sintomas positivos, tanto contra os sintomas negativos da esquizofrenia. Ela não causa efeitos extrapiramidais, entretanto, ela não é uma droga de primeira escolha, porque ela pode causar granulocitose, tá? Em 1% aí dos casos. Então, é necessário monitorar essa contagem de leucócitos em indivíduos que fazem o uso de clozapina. Também pode levar ao desenvolvimento de convulsões. A olanzapina tem ações semelhantes à clozapina, só que sem esse risco de agranulocitose, então ela está ganhando muito espaço no mercado devido a esses efeitos. Só que a eficácia dela também tem sido questionada em alguns pacientes que são bem resistentes a tratamento aí com antipsicótico. Nós temos a risperidona, que é um potente antagonista dos receptores dopaminérgicos do tipo D4. Também antagoniza receptores do tipo D2, serotoninérgicos do tipo 5-HT2, adrenérgicos aí alfa-1, alfa-2 e histaminérgicos do tipo H1. Causa efeitos extrapiramidais em doses elevadas. Pode promover aí um ganho de peso e hipotensão também nesses indivíduos, o que leva a uma limitação desse tratamento. Mas é importante vocês observarem que os casos eles têm que ser analisados pontualmente. Então, será que esse tipo de fármaco ele é muito bom para um determinado paciente e esse ganho de peso ele pode ser contrabalanceado? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ou será que é realmente necessário modificar a terapêutica desse paciente? Geralmente, a risperidona tem uma eficácia questionada contra os sintomas negativos. Tem sido observado uma melhora de efeitos terapêuticos aqui da risperidona nos casos aí de sintomas positivos da esquizofrenia. A quetiapina também é bastante utilizada. É um potente antagonista de receptores alfa-2. Também é antagonista de receptores do tipo D2, 5-HT2, alfa-1 e receptores muscarínicos. Causa uma baixa incidência de efeitos extrapiramidais, então ela é bastante utilizada por causa disso. Mas, em contrapartida, ela pode causar taquicardia, sonolência, boca seca, constipação e ganho de peso. Entretanto, pessoal, observe que esse perfil de efeitos colaterais aí que vão aparecer nos indivíduos é bem semelhante entre os fármacos aí antipsicóticos. Nós podemos observar nesse quadro clozapina, risperidona, quetiapina e a sua ação sobre os diferentes tipos aí de receptores. E dessa forma a gente tem efeitos colaterais principais, como a geração de efeitos extrapiramidais, sedação ou hipotensão, também bastante semelhante. A clozapina que ela não causa efeitos extrapiramidais. A quetiapina ela não atua em receptores H1 nem em receptores D1. Entretanto, ainda assim ela causa um grande perfil de sedação, por estar mexendo em outros sistemas corporais, causa efeitos extrapiramidais, hipotensão. Então, a gente tem aquela questão da escolha realmente de acordo com o quadro do paciente e a tentativa de adequação aí, de acordo com cada situação. Para a gente fechar, observando que nós temos aqui fármacos antipsicóticos típicos, flufenazina, haloperidol, que têm efeitos sobre os sintomas positivos da esquizofrenia,
alucinações, ilusões, pensamentos desorganizados. E nós temos desse outro lado os fármacos antipsicóticos atípicos, clozapina, olanzapina, risperidona, que têm efeitos tanto contra esses sintomas positivos, mas também melhoram os sintomas negativos da doença, com essa perda de motivação, esse distúrbio afetivo e esse isolamento social. A terapêutica aí, associada com os antipsicóticos, ela vai levar muito em consideração quais são os principais sintomas da esquizofrenia que estão aparecendo naquele indivíduo, qual é o seu perfil de tolerância para os efeitos colaterais que vão surgir com a utilização desses antipsicóticos. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa nossa videoaula sobre os antipsicóticos.